todos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém, irmãos. É uma imensa alegria estar aqui. Enquanto orávamos, eu estava pensando no privilégio que é seguir Jesus. Enquanto orávamos, eu estava pensando, não só pensando, mas sentindo no fundo da alma, do coração, a alegria, o privilégio de andar com esse Deus maravilhoso. Bem, e também estava sentindo profunda alegria na alma, no espírito, pela vocação que recebi do Senhor. Irmãos, o ministério da palavra de Deus é um ministério muito, muito importante, essencial na realidade. Tanto que Deus escolheu se revelar a nós através da sua palavra. É um ministério, certamente, que envolve muita dedicação, consagração, oração, estudo. É tudo isso. Mas se você me perguntar, o que o senhor diz, pastor, vale muito a pena. Vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, uma das grandes alegrias da minha vida, uma das grandes alegrias da minha semana inteira, é me dedicar à palavra do Senhor. Estudar, ler, meditar. E em 40 minutos, 50 no máximo, poder transmitir um pouco para vocês daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e aos nossos corações. Abre, por gentileza, junto comigo, a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 26. Hoje a nossa reflexão, ela vai passar um pouco pelo registro histórico feito pelo médico historiador Lucas. Nossa reflexão, ela vai passar um pouco pela história da igreja, alguns pontos eu gostaria de conversar com vocês, de meditar e de pensar com vocês nessa noite. E é interessante porque nós não temos muitos registros da história, do desenvolvimento, do nascimento e do desenvolvimento da igreja ao longo do Novo Testamento. Nós temos um registro feito por Lucas, que é exatamente no livro de Atos. Então, se nós queremos conhecer, se nós queremos aprender um pouco da dinâmica da igreja, como a igreja nasce, como a igreja se desenvolve, como a igreja cresce no primeiro século, nós precisamos estudar o livro de Atos. E o texto base é esse que nós vamos fazer a leitura agora. Atos 11, 19 a 26, na NVI foi registrado assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre.
e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados discípulos. Amém. Alguns outros episódios desse livro, desse registro histórico feito por Lucas, eu vou mencionar ao longo da mensagem, mas algumas particularidades se tornam muito interessantes para nós quando nós estudamos, por exemplo, essa igreja que nasce em Antioquia e que nasce na adversidade. Uma delas é que essa igreja, eu não vou entrar nesses detalhes, mas só mencionando rapidamente, um deles é que essa igreja, ela nasce não somente na diversidade, mas ela nasce monocultural. Nós lemos aqui agora que eles saem dispersos por causa da perseguição. Pode dar mais um enter, por favor, Gui? Isso, obrigado. E no início, eles então começam a evangelizar, a proclamar as boas novas somente aos judeus e depois, num segundo momento, aos gregos. Então é interessante isso, porque a igreja, ela nasce em Antioquia na diversidade. Vou falar um pouco mais disso aqui no desenvolvimento da mensagem. Ela nasce monocultural, ou seja, a maioria dos cristãos no início da igreja eram judeus, e depois ela se torna uma igreja multicultural, porque ela vai ganhando proporções maiores ainda, e o texto diz, muito importante destacar isso, a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre eles. Muitos creram, verso 21, e se converteram ao Senhor. Eu fico impressionado, irmãos, quando eu olho para esse registro da igreja com o posicionamento dos primeiros cristãos. Aliás, um outro detalhe curioso, desculpa, eu já estava esquecendo e pulando aqui, é que em todo o Novo Testamento, ainda surpresa para muitas pessoas, mas no Novo Testamento, os discípulos, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas 3 vezes. E um destaque disso está aqui nesse texto que nós lemos, olha lá, versículo 26, foi em Antioquia da Síria. A Antioquia aqui da Síria, vale mencionar que foi uma das primeiras províncias romanas a se desenvolver naquele tempo, e foi ali que os primeiros discípulos, ou os discípulos, desculpe, foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles eram conhecidos como seguidores do caminho, discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto, que ressuscitou, e que por meio da sua palavra, novamente, olha a importância da palavra, por meio da sua palavra, proclamada pelos seus discípulos, estava alcançando muitas pessoas em Jerusalém e fora de Jerusalém. Então a igreja, ela sai de Jerusalém e ela ganha novos rumos. Olha lá, Atos 8:1, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria.
E foi em Antioquia da Síria, como eu mencionei aqui, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Interessante porque quando a gente lê algumas coisas sobre as escolas rabínicas do tempo de Jesus, a gente descobre que uma das palavras interessantes que aparecem para falar, para mencionar sobre os discípulos, os cristãos, é a palavra talmidim. Essa palavra, ela muitas vezes ela é traduzida por algumas pessoas como pequenos cristos. Eu não sei se você já ouviu isso. Seguidores de Jesus são conhecidos como pequenos cristos. Mas o fato é que a palavra discípulo, ela se encaixa melhor nessa relação daqueles que são seguidores de Jesus. Voltando aqui, eu fico impressionado, irmãos, com o posicionamento dos primeiros cristãos e as experiências que eles vivenciaram com o Espírito Santo logo no início da conversão. Esse livro de Atos registra muitas experiências, ações, manifestações do Espírito Santo neles, através deles. Eu fico impressionado, por exemplo, com a reação corajosa deles diante dos desafios e das adversidades encontrados no contexto da época. E quando eu penso nisso, isso me conduz a pensar uma coisa importante. E que nós, como igreja, precisamos parar, pensar, considerar, é que em cada época, e quando eu falo de época, eu estou pensando na dimensão do tempo, do Cronos, e estou pensando também num outro fator importante, que é as transformações aceleradas e complexas que ocorrem no mundo. Certamente, quando nós lemos esses registros aqui feitos por Lucas, inclusive o livro de Atos, é considerado na literatura bíblica do Novo Testamento um livro histórico. Certamente, muita coisa da sociedade daquela época mudou. Certamente, nós hoje vivenciamos uma outra época, bem distante dessa realidade. E qual é a situação para nós? É que o mundo vai passando por transformações aceleradas. E junto com o mundo, a sociedade passa por transformações aceleradas e complexas. Nós, por exemplo, hoje, não consigo acompanhar, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não consigo acompanhar as mudanças aceleradas que estão acontecendo. E uma pergunta que se faz necessária para nós, diante disso, é a seguinte: esses desafios, naquele contexto, eles vivenciaram diversos desafios. No nosso contexto atual, nós também, a igreja hoje enfrenta desafios. E eu fiquei pensando, esses desafios, nas suas múltiplas formas e complexidades, nos intimidam, nos forçam a recuar, ou são oportunidades para a gente se fortalecer e crescer e pregar o Evangelho, e proclamar o Evangelho ainda mais? Um fato histórico, marcante, que causa forte comoção nos leitores da Bíblia até os dias atuais, e ao mesmo tempo nos encoraja, foi registrado por Lucas aqui nesse livro, e se trata do apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 8. Estevão, inclusive, no registro bíblico, na história da igreja cristã, ele é considerado o primeiro mártir cristão. E a palavra testemunha, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. A palavra testemunha, ela carrega na sua origem o significado de mártires.
Ou seja, nós somos o povo que se entrega por amor a Cristo. Nós somos os mártires cristãos dessa época. Aqueles que foram chamados, que foram convocados para serem testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo, nessa época, com os seus diversos desafios e adversidades. E algumas características, irmãos, olha aí na sua Bíblia, por gentileza, Atos 6:8. Algumas características de Estevão. E quando eu olho para o posicionamento, para as adversidades que esses irmãos estavam enfrentando naquela época, eu sou levado a crer que não somente Estevão tinha essas características, mas como aquela comunidade inteira tinha essas características. E eu fico pensando nisso, irmão, se nós hoje tivéssemos essas características, se nós hoje buscássemos como eles buscavam, quão grandes experiências nós viveríamos com o Espírito Santo. Quão grandes obras, eu vou citar algumas delas aqui, Deus faria e pode fazer através de nós. Amém? Você crê nisso? Olha algumas características de Estevão. Primeira, ele era um homem cheio da graça de Deus. E a palavra graça, eu não vou entrar na origem aqui fundo, mas de maneira básica e superficial, a palavra graça, ela no original, ela é a palavra charis, que é traduzido como um favor, como uma bondade de Deus, como uma qualidade, um dom especial. E o texto diz que ele era cheio da graça, desse favor de Deus. Segunda, o texto diz que ele era cheio do poder de Deus. E terceiro, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha que homem, irmãos, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Eu fico pensando que na experiência de Estevão, nessa morte cruel, nessa morte horrível que ele enfrentou, eu fico pensando, irmãos, olha em Atos 7:60, a oração que ele faz diante do Senhor, Atos 7:60, Senhor, ele estava sendo apedrejado, estava morrendo. Nesse momento, olha a oração que ele dirige diante de Deus: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E eu fico pensando, irmãos, que só um homem cheio do Espírito Santo poderia encarar uma morte cruel assim, com tanta piedade, diante dos seus assassinos, certamente como um estudioso da Bíblia, como um estudioso do Antigo Testamento, do Pentateuco, do livro dos profetas, certamente Estevão tinha na mente, no coração, os mandamentos do Senhor muito bem guardados. E ao ser assassinado, ele se volta para Deus em oração e clama com compaixão a favor dos seus assassinos. Quantas vezes nós hoje passamos por algumas situações que até são consideradas corriqueiras da vida, por exemplo, no trânsito. Quantos de nós não vemos algumas coisas, não ouvimos algumas coisas, que tem hora que dá vontade da gente tomar uma reação imprópria, inadequada, ou
Quantas vezes no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, nós somos atacados, nós somos humilhados. E a nossa coração ferve, o sangue ferve na veia. E nós queremos ter uma reação imprópria. Mas o texto diz que diante dos seus assassinos, ele ora: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Eu fico pensando, irmãos, e olhando para o texto, cheio do Espírito Santo. Na sequência, você pode dar uma olhada, volta aí um pouquinho, Atos 7, 55 e 56. Olha só. Olha a experiência que Estevão teve com Deus no momento da sua morte. Por apedrejamento, cheio do Espírito Santo, mesmo diante da morte. Olha o texto, Atos 7, 55, 56. Ele levanta os seus olhos. Ele levantou os olhos. Para onde? Para o céu. E o que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Quantas vezes, diante de situações difíceis, a nossa tendência é fazer assim, né? A gente curva a cabeça, olha para baixo. Mas o texto diz que ele levanta os olhos, olha para o céu. E quando ele faz isso, ele tem diante de si uma visão gloriosa. Lucas não entra em detalhes, nós não sabemos, ele menciona que ele viu a glória de Deus, e ele menciona que ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. E seguindo o texto, irmãos, passando por alguns episódios dessa narrativa construída por Lucas, e muito bem construída, nós vamos percebendo alguns outros detalhes que nos encorajam hoje. Um deles é que, cheios do Espírito Santo, Atos 4:31, os primeiros cristãos, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, eu lembro do início da minha conversão. Quando nós, cheios de entusiasmo, cheios de gás, cheios de vontade, de determinação, nós queremos falar de Jesus para todo mundo. É ou não é? E na realidade, essa deveria ser uma característica, uma virtude permanente em nós ao longo da caminhada. Falar de Jesus com coragem. E por que falar de Jesus com coragem? Porque nós cremos no Jesus ressurreto que nós anunciamos, irmãos. Uma das coisas que queima no meu coração, quando eu olho, que me encoraja na caminhada, quando eu olho para os registros do surgimento da igreja, uma igreja perseguida, é que eles anunciavam com coragem, porque a esperança deles estava em Jesus, porque eles criam no Jesus ressurreto que eles estavam anunciando. Porque foi esse Jesus ressurreto que havia alcançado eles. E agora, uma vez alcançados, eles então seriam testemunhas de Jesus no mundo. Olha só, Atos 5. Vai navegando comigo aí em Atos. Olha só, Atos 5, versículos 12 até o 16. Olha que interessante. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados na igreja.
O povo levava os doentes às ruas. Eu tento configurar na minha mente essa imagem quando eu leio esse texto. Eu tento formar uma imagem nítida, porque isso é maravilhoso demais. Olha só, eles levavam, as pessoas levavam os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas. Para quê? Para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Quanta diferença faz. E olha que eles não precisavam ficar fazendo campanha de óleo ungido, água do Rio Jordão, lenço ungido. Por quê? Porque a unção estava neles. A unção estava sobre eles. E quando eu olho para isso, irmãos, eu fico pensando, e hoje? Essa unção está sobre você? Essa unção está sobre nós? Atos 2, voltando um pouco, olha só. O que o Espírito Santo faz com Pedro? Aquele Pedro, é ele mesmo. Aquele que havia negado Jesus 3 vezes. Olha aqui que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Atos 2:41, cheio do Espírito Santo, Pedro pregou arrependimento no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas creram e foram batizadas e incluídas na igreja. Esse número, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês, sempre me impressiona. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estuda um pouco da realidade de Jerusalém, nesse tempo, Jerusalém tinha por volta, para vocês terem uma ideia, de 50 a 100 mil habitantes nesse tempo. Quando tinha as festas, as principais festas celebradas pelos judeus, como por exemplo a Páscoa, o Pentecostes, que eles celebravam a colheita dos primeiros cereais, e a festa das cabanas, eram as 3 principais que eles celebravam a colheita dos primeiros frutos. E então eles faziam disso uma festa em celebração ao Senhor. Praticamente dobrava o número de habitantes, de pessoas de outros lugares que se concentravam em Jerusalém. E o texto diz que Pedro prega no dia de Pentecostes. Nós não sabemos o número exato, não tem como saber o número exato de pessoas, mas certamente eram muitas pessoas. Numa estimativa de 150 a 200 mil pessoas, se olha para um número de 3.000, você pensa, pastor, o que é 3.000 no meio de 200 mil pessoas? É ou não é? Mas quando eu olho esse relato, irmãos, eu sempre me impressiono. Por quê? Porque eu estou vendo aqui não só números. Certamente a gente não faz vista grossa para os números. Mas eu não estou vendo apenas números, eu estou vendo pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo salvas por Ele. Amém? Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E isso é nós enxergarmos além de números.
Entende? Isso é nós enxergarmos que através da sua vida, da minha vida e da proclamação fiel do Evangelho, feita pela igreja, Deus continua salvando as pessoas. É enxergarmos além. É lembrarmos das parábolas, por exemplo, que o Senhor Jesus conta nos evangelhos, que ele é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela uma ovelha, a única, desgarrada e perdida. O que isso mostra para a gente dentro dos ensinamentos que Deus, eu falei aqui anteriormente, em outras mensagens, que Deus se preocupa com a salvação das pessoas. Que quando há uma conversão, um perdido que se arrepende, há festa nos céus. Esses dias eu compartilhei com muita alegria num grupo de pastores, amigos meus. Falei, irmãos, na igreja deles eles têm batismo 10, 15, 20 pessoas. E eu falei, da nossa igreja, esse mês tem batismo de uma pessoa. E eu me lembrei, irmãos, que Jesus se preocupa com as pessoas. Eu me lembrei que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende e se volta para Deus. E eu celebrei diante deles como se fosse 10, 20, 30, 100 pessoas. Outro protagonista importante. Dá mais um enter, Gui, por favor. Isso, esse movimento da igreja foi importante, irmãos. Sair do comodismo de Jerusalém é interessante, eu não vou entrar aqui para eu não me perder no meio da mensagem, mas vale a pena pensar durante a semana esse movimento da igreja, porque a igreja precisa, ela é desde o início, é isso que nós vemos no texto de Atos. A igreja é um movimento dinâmico. E sair de Jerusalém foi importante. E se nós pensarmos em Jerusalém, era cômodo, era um lugar onde estava concentrado os crentes. Era o lugar onde estava concentrada a elite religiosa, porque em Jerusalém estava, lembra, o templo de Deus. E os judeus sempre tiveram um templo como a sua referência religiosa, como a sua referência de nação. Tanto é verdade isso que eles estão programando a construção do terceiro templo. Mas Deus movimenta a sua igreja. O Espírito Santo é aquele que conhece a sua igreja. E eu fico pensando, irmãos, que no comodismo, de tantas maneiras que podem ocorrer, o Espírito Santo, ele vem para nos despertar. Ele vem para nos movimentar, para tirar a gente do lugar, para tirar a gente da zona de conforto, para abrir os nossos olhos diante da realidade e nos mostrar perdidos. O Evangelho precisa, eu vou falar daqui a pouco, o Evangelho precisa continuar sendo proclamado. E aí um outro protagonista importante da história do desenvolvimento e crescimento da igreja no primeiro século foi o apóstolo Paulo. Lucas registra algumas experiências de Paulo
com os seus companheiros das viagens missionárias. É muito legal estudar isso. Vale a pena, estuda durante a semana. Porque quando nós olhamos para as viagens missionárias de Paulo e dos seus companheiros, o que nós enxergamos, irmãos? Um cenário ideal, é só montar no barquinho, é só viajar a pé, chegar no lugar, abre a boca, fala de Jesus, está tudo resolvido, todo mundo aceita, todo mundo é batizado, todo mundo vai para o céu e pronto, acabou? É assim? O texto diz que eles passaram por adversidades. E o apóstolo Paulo, inicialmente, se você for olhar os textos, ele é destacado como perseguidor feroz da igreja. Um homem que se mobiliza contra os cristãos. E a mobilização dele era tão intensa que Lucas usa uma expressão aqui, que eu até destaquei, porque é uma expressão forte. Olha na sua Bíblia, Atos 8:3. Atos capítulo 8, verso 3. Olha o que está escrito. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Segue o texto. O que ele fazia? Ele ia de casa em casa, irmãos. E fica imaginando, né? Tem crente aí? Tem sim, quem é? Estava para a prisão. O texto diz que ele ia de casa em casa. E aqueles que ele encontrava, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, ele arrastava para a prisão. O texto diz, olha Atos 9, que ele consentiu, ou seja, ele apoiou, ele concordou, ele carimbou e assinou várias vezes em cima, consentindo com a morte de Estevão. O texto continua dizendo que ele pede cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco. Para quê? De maneira que quando ele encontrasse alguém ali, algum seguidor de Jesus, ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas me impressiona o agir de Deus, a transformação que Deus opera na vida de Saulo. Porque o texto diz, Atos 9:15, que aquele forte opositor se tornou um forte cooperador. Aleluia! E quem que anuncia isso para Ananias? O próprio Deus. Olha só Atos 9:15. Vá. Deus está dizendo para Ananias. E se você for olhar o texto com calma, Ananias estava com receio. Ele sabia que Paulo estava chegando e ele estava com medo, irmãos. Porque ele tinha ouvido os relatos sobre o testemunho de Paulo. Olha, esse homem é perseguidor da igreja. Olha, esse homem está mandando o mundo, prendendo os crentes. Mas Deus, então, revela para Ananias que Paulo estava chegando, estava cego. Fazia 3 dias que não comia e não bebia nada. Porque eles se encontraram com Jesus vivo na estrada de Damasco, lembra disso? E então olha o que Deus diz para Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. A partir desse momento, irmãos, Paulo nunca mais foi o mesmo. Eu fico fascinado quando eu olho as viagens missionárias de Paulo. Ele se tornou um dos maiores missionários da igreja em todos os tempos.
E quando você continua olhando os relatos bíblicos, a narrativa feita por Lucas, os registros mostram que a igreja não parava de crescer. Aqueles que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O contexto difícil da perseguição não paralisou eles, irmãos. Ao contrário, a dispersão contribuiu para a proclamação fiel do evangelho em outras regiões de Jerusalém. Se você olhar no texto, você vai ver Atos 11, 19, você vai ver que antes disso, você vai ver que eles se espalham para a Judéia e Samaria. Depois disso, eles vão mais longe, chegando até Fenícia, Chipre e Antioquia, em regiões mais distantes. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que houve conversão, porque houve proclamação. Houve conversão, irmãos, porque a mão do Senhor estava sobre eles. E eu fico pensando, a mão do Senhor também está sobre nós. Mas nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos estar atentos, aproveitar os nossos círculos, quer as oportunidades surjam ou não, para anunciar o Jesus ressurreto. Ainda há fome de salvação no mundo. Certamente há muita fome física, fome de comida, de alimentos. Mas há fome de salvação no mundo, irmãos. Num dos textos dos evangelhos, no momento com os discípulos, Jesus diz, preparando eles para a colheita, Jesus diz, olhem para os campos. Eles estão prontos, aguardando a colheita. Mas só há colheita, numa linguagem agrícola, só há colheita quando nós plantamos. A presença e a mensagem singular da igreja no mundo é indispensável para que haja uma resposta dos homens. Para crer, as pessoas precisam ouvir. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, fala, meu irmão, para crer, as pessoas precisam ouvir. Você agora faz uma pergunta para ele. Você tem anunciado o evangelho? Escrevendo para a igreja em Roma, capital do império, naquele tempo, naquele contexto, Paulo, ele faz alguns questionamentos. Pode dar um enter, Gui, eu acho que eu coloquei esse slide. Mais um. Isso. Eu gostaria de ler junto com vocês esse texto, irmãos, eu não vou entrar nele, para eu não me perder, mas esse texto vale a pena, anota. Estuda esse texto durante a semana. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Esse texto, ele é muito importante. Tratando de salvação. Você vai ver no texto que Paulo, olha o capítulo 9 de Romanos. Verso 1. Você vai ver, olha capítulo 10, verso 1 de Romanos, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. No contexto, você vai ver que Paulo trata algumas questões da incredulidade de Israel.
Mas no fundo, o desejo, a oração do coração dele é que os israelitas fossem salvos. E é nesse contexto, olha só, que ele levanta essas questões. Vamos ler junto? Fica de pé no seu lugar por um momento, por favor. Vamos ler juntos essas perguntas? Vamos lá. 1, 2, 3. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pode sentar, por favor, obrigado. Certamente tem outras particularidades desse texto. Uma delas é que os israelitas não eram inocentes, pelo contrário, eles são o povo da aliança. Foram eles que primeiro foram chamados por Deus através do patriarca Abraão, vocês vão se lembrar disso, Gênesis capítulo 12. Certamente eles ouviram a palavra de salvação, certamente não só ouviram, como eles viram o verbo encarnado entre eles, cheio de graça e de verdade. Mas o que o texto diz ao longo dos relatos bíblicos? Que eles rejeitaram o Messias de Deus. E quando nós olhamos para os evangelhos, irmãos, vou caminhando para a conclusão, para participarmos da ceia daqui a pouco. O que nós vemos é uma ordem direta de Jesus para os seus discípulos após a sua ressurreição, que nos conecta nesse propósito, nessa missão. Quer ver? Abre comigo Marcos. Eu quero fazer leitura desse texto com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 até o 20. Marcos 16, 15 ao 20. E disse-lhes palavras do Senhor Jesus ressurreto para os seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Tudo isso aqui os discípulos, os apóstolos fizeram. Olha lá, é livro de Atos, você vai encontrar isso. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, inclusive receberam o dom de línguas no dia do Pentecostes. Pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, olha a postura deles, eles saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Acho que nós somos muito tímidos às vezes, irmãos. E eu quero encerrar. Mais um enter, por favor. Destacando, à luz dos registros feitos por Lucas aqui no livro de Atos, um fator que eu considero determinante, essencial,
que conferiu aos primeiros discípulos uma postura corajosa, que mobilizou a igreja numa, numa proclamação intensa da palavra de Deus. Eu estou falando, irmãos, da presença do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós podemos ter os melhores recursos, sejam eles quais forem, tecnológico, de música, de estrutura, no prédio, nós podemos ter as melhores estruturas. Nós podemos ter no púlpito o ensino de qualidade. Nós podemos, irmãos, ter muitos seguidores no YouTube. Aquilo que eles fazem, né? Ativa o sininho para receber as nossas mensagens. Nós podemos ter um monte. Nós podemos ter muitos recursos financeiros, quem dera, né? Os tesoureiros. Mas o que deve nos mover o que vai fazer toda a diferença, irmãos, preste atenção, não estou minimizando as outras coisas. Os recursos são importantes, necessários. Falamos disso aqui na última reunião da liderança, né? Os recursos tecnológicos precisamos usar. Vocês têm o meu apoio e a minha cooperação com toda a minha dificuldade. Eu não estou minimizando isso. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que o que nos move e faz toda a diferença na igreja e através da igreja no mundo é a presença do Espírito Santo. Só que nós não somos cheios do Espírito automaticamente. Saí de casa, sentei aí na cadeira. Vou esperar o Espírito Santo me encher. Não é assim, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo passa por uma busca e uma consagração intencional. Pastor, dá o exemplo top do top do top disso. Jesus Cristo. Os evangelhos mostram, irmãos, Jesus buscando a presença de Deus em retiros solitários, em momentos de solitude. Nós precisamos buscar, se nós queremos de fato sermos cheios do Espírito Santo. E aí eu quero fechar com 3 pontos que estão aí. Primeiro, a igreja não nasceu de situações ideais. Os cristãos estavam fugindo de uma perseguição que foi desencadeada pela morte de Estevão. Pelo contrário, a igreja nasceu, se desenvolveu, cresceu em meio às adversidades. E se nós olharmos para a nossa realidade hoje, irmãos, nós temos adversidades. Não talvez na perseguição, como a perseguição que eles enfrentaram, pelo menos no Brasil não, em outros contextos do mundo sim. Mas nós temos outros tipos de desafios. E eu penso que um desses grandes desafios é nós sermos despertados do nosso comodismo. Às vezes, esse texto, olha lá, Atos 11, 1 ao 3, às vezes a oposição surgia de dentro da igreja.
Se você olhar o texto, eu vou passar rápido, os gentios estão se convertendo, as notícias chegam aonde? Na igreja em Jerusalém, no centro religioso. E quando Pedro volta para lá, o primeiro questionamento que eles fazem qual é? Como assim, Pedro? Explica para nós, o que está acontecendo? Gentios se convertendo? Que história que é essa? Gente perdida que não tem nosso sangue se convertendo? Como é que é esse negócio, Pedro? Gente que não é da nosso grupinho se convertendo? Como é que é isso? Ah, aliás, ficamos sabendo que vocês entrou na casa de gentios e comeu com eles. E você vai ver lá, Atos 11, eu não vou ler aqui porque não dá tempo. Pedro faz uma explanação. E dentre as coisas que ele fala, eu acho que até passou. Dá mais um enter, Gui, deixa eu ver. Eu acho que passou. Ele menciona a conversão de Cornélio. Atos capítulo 10. Lembra? Quem era Cornélio, irmãos? Era um centurião do Império Romano. Naquela época, os impérios tinham os batalhões de 100, 200, 1000 soldados. Um centurião era um homem encarregado do Império Romano, responsável por 100 soldados daquela guarda. Ele era gentil. Mas o texto diz que quando Pedro entra na casa dele, senta para comer, prega o evangelho, fala de Jesus Cristo ressuscitado, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aqueles. E esse foi o argumento principal de Pedro para os líderes de Jerusalém. Ele diz: olha, quem sou eu para impedir o agir do Espírito? Segundo, a missão de anunciar as boas novas em Cristo continua. A missão não para, irmãos. E após a sucessão apostólica, sabe quem que é responsável por continuar pregando? Somos nós. Não existe mais apóstolos, irmãos, nesse modelo aqui, nessa definição bíblica de apóstolo, não existe mais. E hoje a igreja evangélica acha bonito ficar intitulando homens, o apóstolo da igreja tal. Porque uma das propriedades para ser um apóstolo, sabe qual era? Ver o Senhor. No entanto, Paulo, ele falou: eu sou fora da caixinha. Os meus irmãos apóstolos viram o Senhor, eu não vi. Não viu porque ficou cego, né? Como é que vai ver? Ficou cego, mas não ficou surdo. Não enxergou nada, mas ele ouviu Jesus ressurreto falando com ele. E quando Jesus fala, irmãos, quando Jesus vem, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma a vida dela. E eu fico pensando, Saulo deve ter tremido na base, não é possível. O perseguidor que, batia de casa em casa, levando os crentes presos, agora está ouvindo Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A missão não pode parar, irmãos.
Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Amém? Oposição nós vamos encontrar, rejeição podemos até encontrar em algum contexto, mas a missão não pode parar. E por último, nós precisamos agir a partir da promessa. E é tão interessante, irmãos, desculpa, não dá tempo. Mas pensar, mergulhar nas Escrituras, pensando nisso, é muito interessante. Como assim agir a partir da promessa? Porque agir a partir da promessa envolve a sua, a minha e a nossa resposta. Como assim, pastor? A promessa Deus já fez. A promessa Deus não só fez, como Ele cumpriu a promessa. No caso específico do derramamento do Espírito Santo, Lucas capítulo 24, Jesus diz para os discípulos: olha, aguardem, não saiam da cidade, ficam em Jerusalém, até a promessa do meu Pai se cumprir. A promessa Deus já fez, a promessa Ele já cumpriu. O que nós precisamos, irmãos, é agir, é nos posicionarmos e agirmos a partir das promessas. E um dos exemplos que salta, vou citar rapidamente aqui, que saltou aos meus olhos, o meu coração, enquanto eu estudava e meditava na palavra, é o exemplo de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E Deus não só o chama, mas como Deus faz uma promessa. Qual era a promessa? Gênesis capítulo 17. Abraão, eu farei de ti pai de muitas nações. Imagina, irmãos, por um instante, se Abraão ouve, e ele ouviu, e aquilo enche o coração dele, mas ele não se move. Quem sabe um dia eu serei pai de algumas nações, de muitas multidões, como Deus diz para mim. É assim que ele reage? O texto diz, irmãos, que Deus manda a ele: sai da sua terra, Abraão, sai do meio da sua parentela, e vai para uma terra de o que eu te mostrarei. Irmãos, imagina a dificuldade da logística. 75 anos, com esposa, empregados, rebanhos, tendas que precisavam ser desarmadas para armar de novo. Imagina a dificuldade. O que o texto diz? Que ele se move na direção da promessa. O que acontece lá na frente? Deus cumpre a promessa. Nós precisamos aprender a agir a partir da promessa, irmãos. E não só a partir da promessa, mas nós precisamos aprender a agir a partir das ordens que Jesus deixou para nós. E eu quero fechar dizendo que a promessa continua sobre a igreja hoje. Amém? Essa promessa envolve a nossa resposta efetiva. E deixa eu abrir um parênteses para dizer, irmãos, todos nós estamos envolvidos nisso. Tem jovem, criança, velho, jovem, homem, mulher, todos nós. Que o Senhor nos dê graça, que a gente aprenda a se mover a partir das promessas e das ordenanças de Jesus. Amém? Feche seus olhos. As pessoas que posteriormente vão acompanhar a mensagem pela internet, o meu desejo e a minha oração antecipada é que vocês sejam abençoados
e encorajados pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Um abraço apertado no seu coração.